Olá, boa tarde a todos. Daqui fala o Luís Silva, preparador físico de árbitros da Associação Futebol de Angra do Heroísmo, e decidi voltar a ter a iniciativa de criar vídeos com componente didática ou pedagógica para auxiliar os árbitros a manterem a sua forma e a sua performance, mesmo numa altura de confinamento e de pausa nos treinos. Para quem ainda não me conhece ou conhece-me pior, porque pode estar recém-chegado à associação e ainda estar a trabalhar como árbitro há pouco, eu passo-me a apresentar. Eu sou licenciado em Ciências do Desporto e pós-graduado em Integrative Training, uma pós-graduação ligada ao treino para performance desportiva e treino personalizado para atletas. No passado, já longínquo, também trabalhei como preparador físico de árbitros no continente, pela Associação de Futebol de Leiria, isto já há bastante tempo, época 2003-2004. Em relação a vídeos de caráter prático, eu quero relembrar-vos e vou remeter em anexo vídeos que foram lançados na época maio-junho deste ano, para vocês poderem trabalhar em casa toda a componente física e de qualidade do movimento e, portanto, um pouco de fitness específico para árbitros. E vou-vos sugerir para vocês voltarem a basear-se nesses treinos e poderem continuar a trabalhar até retomarmos os treinos da associação, em grupo, não é? Neste caso, o objetivo destes vídeos que eu agora estou a lançar são vídeos de caráter mais teórico, mas que eu acho que são, no mínimo, igualmente importantes, tão importantes como os outros, ok? E este primeiro vídeo eu quero lançar o tópico: qual será o treino ideal para o árbitro de futebol? Numa época em que nós temos imensa informação, nunca tivemos tanta informação disponível a nível mundial de tudo e mais alguma coisa, e do treino, o treino em específico tem milhares e milhares e milhares e milhares de vídeos de todo o género a circular nas redes sociais, nas plataformas como o YouTube e outras. A questão aqui já não se trata de procurar fontes, trata-se mais de selecioná-las, perceber quais são aquelas que são mesmo úteis para nós e que vão, de alguma forma, servir a especificidade dos nossos objetivos. E um árbitro de futebol, eu vou assumi-lo, e quem me conhece nos treinos já ouviu várias vezes esta frase, vou assumi-lo como um atleta, ok? É um atleta que procura elevação do seu rendimento, procura elevação da sua performance, e podemos chamar atlética e até desportiva, em campo, ok? Em relação à questão do treino, convém também aqui perceber o que é que entendemos por treino. E aqui temos que nos basear em termos históricos. Como é que surge a palavra treino? Quais são as origens propriamente? E a primeira vez, os primeiros registros que se conhecem a nível histórico do treino estão relacionados com o treino para a guerra. Ou seja, na antiguidade, e mais concretamente registros ligados à antiga Grécia, falam já dos treinos que os guerreiros, os militares, procuravam ter para se preparar para os campos de batalha. E reparemos que as guerras podiam acontecer durante muito tempo, mas havia alturas de paz, e nessas alturas os guerreiros tinham que se manter em forma, tinham que se manter ativos para a qualquer momento poderem ser chamados para o campo de batalha. Portanto, o conceito de treino começa a surgir a partir daqui, daquilo que se conhece em termos de registros históricos. Também na antiga Grécia, havendo momentos de tréguas para celebrar cerimónias de caráter religioso,
Temos, por exemplo, a questão dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade existiam em honra dos deuses, dos vários deuses gregos, sobretudo do Deus Supremo, não é? Zeus, e celebravam-se de 4 em 4 anos. Independentemente das guerras que houvessem, as guerras paravam entre os vários estados gregos e havia comitivas de guerreiros, que eram também atletas, que queriam representar o seu estado nos tais Jogos Olímpicos. Para este efeito, os guerreiros, atletas, também treinavam especificamente para as provas que iam realizar, que eram muitas e muito variadas, ok? Mais tarde também, mas não muito mais tarde, na antiga Roma, também voltamos a ter a noção do que é o treino com a preparação dos gladiadores para os jogos nos coliseus romanos. E os gladiadores tinham como função oferecer um espetáculo, pronto, bastante violento, mas era o espetáculo que havia na época, de lutar até à morte em combate com outros gladiadores e até com animais selvagens, etc. Para isso também treinavam afincadamente, diariamente, para ter a melhor performance, neste caso podia-se dizer desportiva também, nos tais jogos dos coliseus. Trazendo esta ideia para os nossos dias, o que é importante aqui reter? Que nós devemos procurar treinar aquilo que vamos ter em prova, certo? Portanto, se eu sou árbitro de futebol, eu devo treinar nas condições, ou o mais próximo possível dessas condições, para ter o melhor desempenho possível, ok? E aqui é que surgem grandes problemas. Porquê? Porque partiu-se, se calhar, de uma lógica de treino, e não se fala só dos árbitros, fala-se de todas as modalidades, em que treinava-se para a prova, quase que se fazia uma prova, não é? Portanto, realmente, o treino mais semelhante a uma prova é a própria prova, ok? Mas não podemos fazê-lo constantemente, ok? Nem isso também é sensato. Porquê? Porque se numa prova vamos estar perto do limite, não é sensato nós treinarmos constantemente no nosso limite. O nosso organismo precisa de ter bastante espaço para se poder recuperar e voltar a ter janelas ótimas para levar ao limite também. Por outro lado, eu vou dar o exemplo. Se uma equipa de futebol estiver a treinar constantemente peladinha, o jogo de futebol clássico, é verdade que está a reproduzir aquilo que pode acontecer na realidade. Mas reparem que quantas oportunidades de penalti e de livros diretos e de pontapés de canto é que vão haver por jogo? E se nós treinarmos só um jogo corrido, quantas vezes é que nós podemos repetir e treinar situações de bola parada, como penaltis, pontapés de canto, livres, etc. Situações de contra-ataque. Ou seja, fará se calhar muito mais sentido, em situação de treino, nós podermos, de alguma forma, seccionar alguns segmentos importantes a treinar, não é? Para depois integrar tudo e fazer a preparação para a prova, neste caso um jogo, está certo? O grande problema que surgiu em todas as metodologias do treino foi que o ser humano, isto não se dá só a nível desportivo, dá-se um pouco nas outras ciências, nas outras dimensões, quis levar ao exagero a separação. Portanto, quis separar tudo em tantos setores, em tantas gavetinhas, que chegou a um ponto que perdeu a noção do global, ok? É como nós queremos olhar para a floresta só vendo uma árvore de cada vez. Nós não vamos conseguir ver a floresta toda, está certo? E aqui, pronto, ainda há muita tendência de dizer que
Treina-se agora velocidade, treina-se força, treina-se resistência, treina-se flexibilidade, treina-se coordenação motora, pronto. E o que é que acontece? As coisas não estão completamente separadas por fronteiras, está bem? E já nem estamos a falar dos aspectos mais técnicos, neste caso a interpretação do jogo, a nível de arbitragem, aquilo que normalmente se fala em técnica de arbitragem, e eu até gostaria de falar mais em termos técnico-táticos de arbitragem, porque também existem princípios táticos na arbitragem. Em relação a esta questão de ser muito pão-pão, queijo-queijo, ou seja, ser muito pragmático na abordagem do treino, eu gostaria de lembrar um senhor do mundo do futebol, que toda a gente conhece, que revolucionou o treino do futebol, não só em Portugal, como a nível mundial. E toda a gente tem aqui muitas paixões, quem é que é o treinador preferido ou quem é o jogador preferido. Independentemente das paixões, eu penso que será unânime concluir que José Mourinho é um treinador que já vai ficar para a história, porque criou um novo paradigma do treino no futebol. E aproveito aqui para mostrar um livro que me inspirou bastante e me influenciou, com o título Mourinho, Porquê Tantas Vitórias? Um título também controverso, na altura provocador, e foi escrito por 4 discípulos, digamos, de José Mourinho, todos eles licenciados em desporto e treinadores de futebol, e que, portanto, muito fãs daquilo que era todos os princípios e metodologias que o José Mourinho usava e usa, não é? O que é que o Mourinho trouxe realmente de fantástico para o mundo do futebol? Trouxe a lucidez de perceber o que é que realmente era essencial abordar nos treinos de futebol e o que era acessório e o que era até desnecessário. E eu vou dar um exemplo, e aqui no livro está muito bem explicado, não é? Mourinho surge na ribalta, digamos, salvo erro, na época 2002-2003, ao serviço do Futebol Clube do Porto, não é? Tinha estado na época anterior no Benfica, no início da época, depois resolveu sair, grandes problemas, grandes controvérsias. Vai ainda treinar o União de Leiria, que estava nos últimos lugares na altura, consegue pôr uma equipa a subir por ali acima ao ponto de estar no 3º ou 4º lugar do campeonato, e ainda finaliza a época já contratado pelo Porto. O Porto na altura estava a atravessar uma crise também de resultados, e Mourinho, muito ao seu estilo, não é? Declara que no ano seguinte ele e o Porto seriam campeões. E a verdade é que o que ele estava a dizer provou-se. Portanto, Mourinho, na época 2002-2003, apresenta-se como equipa demolidora, não é? E ganha tudo o que se propôs a ganhar. E volta a repetir no ano 2003-2004, não é? Depois segue para a Inglaterra, ao serviço do Chelsea e por aí fora. Okay? Mourinho alterou o paradigma do treino quando, por exemplo, ele não fazia uma pré-época como faziam os outros treinadores. Os outros treinadores, basicamente, procuravam fazer um período preparativo geral de elevação de capacidades físicas. O que estava muito em voga era os jogadores irem para a serra correr, fazerem estágios em lugares, não é, junto à natureza ou na praia, fazer muita preparação física, nada de bola, muito menos de trabalho técnico-tático, e só lá mais para a frente começavam a introduzir esses conceitos. Mourinho, logo desde o início, começava logo a trabalhar a equipa no contexto que interessava, campo de futebol, relevado, e logo a trabalhar em termos táticos. Daí que o nome
do paradigma de treino, do modelo que Mourinho resolve criar, do conceito, é periodização tática. Okay? E até o momento, na melhor das hipóteses, o que havia era algum treino, não é? Quando se treinavam, por exemplo, capacidades físicas, juntava-se a bola e chamava-se treino integrado, ok? Ele acha que isso era tentar disfarçar os exercícios que não tinham contextualização nenhuma no futebol, não é? Só com a bola para distrair os jogadores e até os jornalistas e os adeptos. Basicamente isso não ia ter um transfer minimamente palpável para o desempenho em jogo. Portanto, o que Mourinho treinava desde o início era a organização técnico-tática da equipa como um todo. As capacidades físicas estavam a ser treinadas implicitamente nos exercícios técnico-táticos, certo? Portanto, havia aqui uma hierarquia de importância em que ele colocava a dimensão técnico-tática como o valor mais importante numa equipa. E todas as outras dimensões estariam presentes, mas não se ia isolar e não se ia trabalhar a velocidade e a força dos jogadores num contexto, depois no outro, etc. Ok? Poderia haver alguma introdução a isto e aquilo, mas logo a seguir reorganizava-se as coisas taticamente. E realmente, para o treino de árbitros, o mesmo se deveria passar, ok? E para o treino de outras modalidades também se deveria passar. Quando se pensa num exercício, se só pudéssemos escolher um exercício para os árbitros fazerem e para se manterem em forma, pensa-se logo de imediato numa coisa, na corrida, ok? E é verdade que em muitas alturas do jogo o árbitro se encontra a correr. Agora, de forma linear, muitas vezes não. A grande maioria das vezes o árbitro nem sequer corre em linha reta. Sempre com o mesmo padrão de deslocamento, não. Portanto, tem corrida para a frente, corrida lateral, corrida de costas, seja árbitro principal, seja árbitro assistente, seja árbitro de futsal, mudanças de direção, pivoteios, rotações. E há aqui uma questão, que é o árbitro está sempre a deslocar em função de estímulos que são encontrados, portanto, que têm a ver com o decurso das jogadas. Onde é que está a bola, onde é que estão os jogadores de uma equipa, os jogadores da outra, onde é que estão até os colegas que fazem parte do trio de arbitragem ou que fazem parte do par de arbitragem, no caso do futsal. Tudo isto são condicionantes que levam o árbitro a ter uma determinada atuação atlética. E é em treino que nós temos que procurar também isto. Ok? É importante fazer um trabalho em que as capacidades físicas estejam lá, sem dúvida que sim, mas se nós depois não integrarmos, não praticarmos a técnica de arbitragem e não praticarmos a qualidade dos deslocamentos, nós podemos ser atletas gigantescos em termos de força, de velocidade, de resistência, mas isso não vai ter um transfer palpável quando estivermos a arbitrar, ok? Eu dou como exemplo, quando trabalhei como preparador físico na Associação de Futebol de Leiria, nessa altura ainda estávamos muito no início dos centros de treino para árbitros. Era uma coisa mesmo completamente pioneira a nível nacional. Não sei como é que as coisas estavam cá na Ilha Terceira, estamos a falar de há 17 anos atrás, e a verdade é que os árbitros treinavam sozinhos, por eles próprios, e daquilo que eu me lembro quando falava com eles era que a ideia deles, a intenção deles era boa. Se eu vou arbitrar 90 minutos de jogo, eu tenho que chegar a uma altura que sou capaz de correr 90 minutos seguidos sem me cansar. Pronto. E isto, independentemente
da velocidade, do ritmo de corrida. E então o treino que eles estavam a tentar fazer era isso, era progressivamente se aproximarem dos 90 minutos. No final ainda tentavam fazer uns abdominais, umas sériezinhas, mas já muito desmotivados, muito desencorajados, porque era um treino aborrecido, era um treino muito cansativo mentalmente, não é? E que não estavam, eles sentiam que não estavam a ter resultados. E eu tentei desmontar junto deles todas estas questões. E uma das questões, eu lembro-me, uma declaração que eu fiz foi: vocês comigo não irão correr mais do que 15 minutos seguidos. Portanto, o exercício mais prolongado de corrida que eles algum dia fizeram numa época inteira foram 15 minutos de corrida contínua. E aconteceu que os resultados foram surpreendentemente bons quando eles fizeram provas de aptidão para a federação. Na altura era o teste Cooper, que eram 12 minutos a correr com uma distância mínima estipulada para poderem estar aprovados, e depois ainda tinham a parte da velocidade. E os resultados foram excepcionalmente bons. Na altura todos eles tiveram nota positiva. E a verdade é que para poderem arbitrar em campo não necessitam de estar a fazer essas cargas tão prolongadas de treino. Não quer dizer que não haja alturas que faça sentido correrem numa perspectiva de endurance, meia hora, 45 minutos, uma hora. Ok, poderá fazer sentido em termos de volume aeróbio, de resistência de base, mas isto não pode ser uma constante, porque a riqueza de estímulos na arbitragem é tão grande que nós temos que procurar estar preparados para essa riqueza de estímulos. Ok? Pronto, espero que fique clara esta ideia, para evitarmos estar a treinar como se fosse para o atletismo. Nós temos que treinar realmente. Há aqui três questões muito importantes. Uma é o indivíduo, portanto, quem é aquela pessoa, quais são as suas potencialidades e limitações. Outra é o contexto, portanto, onde é que ele vai atuar, de que forma vai atuar, ok? E outra é a tarefa, o que é que ele vai fazer concretamente. Portanto, ele é nadador, ele tem que nadar, é completamente diferente. Ele é ciclista, tem que andar de bicicleta. Ele é do atletismo e modalidades de corrida, tem que fazer corrida. Ele é árbitro, ele tem deslocamentos de árbitro, tem tomadas de decisões de árbitro, e tudo isto tem que ser treinado, ok? Vamos depois, nos próximos vídeos, esmiuçar um pouco mais estas coisas, e pronto, espero que tenha ajudado a clarificar isto, porque há aqui mitos para serem desfeitos de uma vez por todas. Para quê? Para que pessoas como vocês, que não têm muito tempo disponível para treinar, todo o tempo que têm tem que ser um tempo extremamente útil, tem que dar resultados, vocês têm que sentir que maximizaram as vossas capacidades para os fins de semana que têm jogos, a estarem ao vosso melhor nível, ok? Da minha parte é tudo por hoje, um grande abraço e muita força nesta época, nada de desânimos, continuem a treinar, continuem a trabalhar. Qualquer dúvida é só mandarem-me um mail, está bem? Obrigado, um abraço.